Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese. Sou chamado a formar comunidade no amor. Você já ouviu alguém dizer que ninguém é uma ilha? Por que dizemos que ninguém é uma ilha? Porque a ilha não fica sozinha lá no meio do mar? As pessoas conseguem ficar sozinhas? Elas não conseguem ficar sozinhas, por isso elas não são uma ilha. Nós, seres humanos, nós nascemos para viver com as pessoas, nós não nascemos para viver sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. E você sabe o que significa viver em comunidade? Sabe o papel de cada pessoa na comunidade? Jesus nos disse para vivermos unidos no amor. E para viver unidos no amor implica viver em comunidade, viver junto com as pessoas assim como Jesus nos ensinou. Vamos mergulhar na palavra de Deus? Pega lá a sua Bíblia. Você vai abrir no livro de Atos, ele fica depois dos Evangelhos, no capítulo 4, no versículo 32 ao 35. Vamos abrir o nosso coração e vamos ver o que Jesus quer nos ensinar hoje. Vamos lá? Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam o dinheiro, e o entregavam aos apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, essa é uma passagem da vivência dos apóstolos, né? Como eles viveram de acordo com os ensinamentos de Jesus. Então, eles repartiam tudo que eles tinham, eles não deixavam faltar nada para as pessoas, não deixavam ninguém ficar necessitado. E eles davam testemunho da ressurreição de Jesus. Então, depois que Jesus ressuscitou, eles realmente creram que Jesus era o enviado. Então, tendo acreditado nisso, tendo acreditado no projeto do Reino de Deus, eles começaram a anunciar a ressurreição de Jesus. Eles davam testemunho daquilo que eles vivenciavam e acreditavam. Então, eles recebiam de acordo conforme a sua necessidade. Um precisava de alguma coisa, eles iam lá e davam. Determinada pessoa precisava de alguma coisa, eles ajudavam. E assim também no nosso dia a dia. A gente não ajuda as pessoas, a gente vive em comunidade também. Então, nós vivemos numa comunidade que é cristã. Por quê? Porque elas são formadas por pessoas que creem em Jesus. Então, a igreja é formada por pessoas que creem em Jesus Cristo, que creem no amor dele, que ele morreu um dia por nós e que ele irá voltar nos buscar, Então, nós testemunhamos esse amor de Deus, amando as pessoas, ao nosso próximo, ajudando com as nossas atitudes, com as nossas palavras, sendo justos uns com os outros. Assim nós podemos formar a nossa comunidade no amor, comunidade que Jesus nos ensinou. Então, neste momento, Jesus ele acolheu 12 homens, que foram os 12 apóstolos de Jesus, os 12 discípulos dele. Por quê? Porque Jesus queria compartilhar com eles a sua missão. Queria ensinar para essas pessoas a viver o amor de Deus, a viver em comunhão com as outras pessoas. E Jesus deu aos seus discípulos autoridade para falar em seu nome. Deu autoridade para curar em seu nome também. Então, os discípulos, eles saíam espalhando a boa nova da justiça do reino de Deus, falando sobre Jesus, sobre a sua ressurreição e também curando, Muitas pessoas apareciam doentes para eles e eles conseguiam curar. Por quê? Porque era através do poder de Jesus, porque Jesus tinha dado autoridade para eles fazerem tudo isso. E nós também podemos fazer tudo isso, porque Jesus também nos dá autoridade de falarmos a sua palavra, de vivermos o seu amor e também de curarmos. Se nós rezarmos e curar, a cura vai vir, por quê? Por causa da nossa fé. A gente vai rezar e vai pedir aquela cura. E Jesus vai fazer no tempo certo,
Então Jesus chamou um por um dos seus discípulos, pelo nome de cada um. Jesus sabia o nome de cada um deles, mesmo sem os discípulos conhecerem a Jesus. Jesus já sabia o nome de cada um deles, então chamou cada um pelo seu nome. João, Mateus, Pedro e assim por diante foi chamando os seus discípulos. E eles viviam de uma forma que eles eram solidários uns com os outros. Eles não eram egoístas, eles não eram individualistas, eles dividiam tudo que eles tinham. Por quê? Porque eles viviam com um único propósito, né? De viver o amor de Jesus Cristo, né? Esse era o maior mandamento, era a maior regra deles, que era o amor fraterno. Então, por isso eles dividiam uns com os outros. Eles partilhavam, e a gente também partilha com o próximo que está ao nosso lado. Muito bem, então Jesus ele separou esses 12 discípulos para formar uma comunidade com ele. Qual que era a intenção de Jesus? Ensinar esses discípulos a viverem depois da partida de Jesus, porque Jesus ia embora, né? Ia morrer e ressuscitar e ia voltar ao Pai. Então ele precisava ensinar essas pessoas a viver aquilo que Deus tinha para a vida deles. Então Jesus foi ensinando cada um deles. E eles tiveram uma grande experiência com Jesus. Foi uma escola viver com Jesus. Já pensou? Vocês já pensaram? Nos discípulos vivendo com Jesus deve ter sido muito legal, né? Conviver realmente com a pessoa de Jesus. Nós temos eles no nosso coração, né? Sabemos que ele está ao nosso lado, a sua presença está conosco, mas a gente não vê ele de carne e osso. Os discípulos tiveram essa oportunidade de ter Jesus de carne e osso do lado deles, então eles puderam aprender bem de pertinho com Jesus, né? E claro, que a intenção de Jesus era que eles formassem também outras comunidades. Por isso a palavra de Deus chegou até nós, porque essas comunidades não desanimaram, elas continuaram firmes, pregando a palavra de Deus, falando sobre o Evangelho, até que um dia chegou para nós. E nós vamos continuar fazendo a mesma coisa, falando do Evangelho, falando de Jesus, da sua boa nova, para que outras pessoas lá no futuro possam ter essa oportunidade que a gente tem hoje de ouvir falar de Jesus, né? Então a gente não pode deixar com que isso morra. Temos que continuar perpetuando esse projeto de Deus nas nossas vidas. E a nossa fé? Como será que nós podemos amadurecer a nossa fé? Individualmente? Temos também que viver individualmente. A gente precisa do nosso momento só nosso, no nosso quarto, no nosso cantinho de oração, no nosso cantinho da leitura da palavra. É muito importante a gente ter esse momento só nosso. Mas não é só isso que é importante, a gente precisa viver em comunidade também. Eu já ouvi muitas pessoas falarem, eu não preciso ir na igreja e na missa porque eu vivo a minha fé, eu creio em Deus, eu faço as minhas orações, né? Então não preciso. Né? Fico em casa, no meu cantinho, Deus sabe das minhas necessidades, então fica eu e Deus. Claro que isso é importante, mas não é só isso. A gente só vai conseguir amadurecer a partir do momento que a gente começa a conviver com as pessoas, a partilhar desse amor. A gente não pode viver sozinho, né? Jesus nos ensinou tudo isso para vivermos em comunidade, não para a gente ficar sozinho dentro de casa. Então a gente precisa compartilhar com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Fazendo a vontade de Deus em primeiro lugar, né? E o nosso crescimento na fé ele é permanente. A gente não pode falar assim, eu já sei tudo, não preciso mais. Não, todos os dias a gente vai aprender. Para sempre, ou seja, a cada dia eu vou aprender coisas novas sem fim, né? Até o momento da minha morte, né? Até lá, todos os dias eu tenho alguma coisa para aprender. Todos os dias eu vou precisar renovar a minha fé e caminhar a cada dia, né? Porque o nosso crescimento espiritual, ele não tem fim, né? Eu vou terminar a catequese e terminei o meu crescimento espiritual. Você se engana. Você está na catequese para se aproximar mais de Jesus, para aprender os passos. Nós vamos te ensinar a caminhar e essa caminhada é longa. É para o resto da vida. Então a catequese ela serve para formar as pessoas, para ensinar os passos, né? Depois que terminar a catequese, o que você tem que fazer? Continuar vivendo esses passos, continuar na comunidade, se encaixar na comunidade nas diversas pastorais, né? Nós temos várias pastorais na igreja. Você vai se encaixar em alguma, porque Jesus te chamou para viver na comunidade.
e todos sabem fazer alguma coisa. Não tem nenhuma pessoa que não saiba fazer nada, que eu não posso ajudar em nada, que eu não sei nada. Não, todo mundo sabe alguma coisa. De alguma forma a gente pode ajudar na nossa comunidade, né? Agora eu vou contar uma história para vocês, a história do Alfredo. O que será que aconteceu com o Alfredo? Vamos escutar a história dele? Alfredo, aquele menino que conhecemos no primeiro encontro, logo mostrou que era um grande goleiro, daqueles que defendem pênaltis e deixam a torcida feliz. Alfredo também logo ficou conhecido por suas ideias, curiosas, mantendo limpo o campinho onde jogavam, ou pedir emprestado banquinhos para acomodar quem ia assistir aos jogos. Como o time não tinha uniforme, Alfredo chamou os pais e disse que se cada um desse um pouquinho de dinheiro, poderiam comprar camisetas, tênis, tecidos para o calção. E foi logo pedir a uma das mães do time que costurasse para eles. Alfredo também sugeriu que quem pudesse daria um pouco mais de dinheiro para pagar o uniforme de quem não tinha condição de pagar. Algum tempo depois, o bairro teve uma tarde de domingo de muita festa, com o campinho bonito, a grama cuidada, as traves pintadas, bancos para quem quisesse se sentar. O time entrou para jogar com seu uniforme novo. Os pais e as mães, vendo o entusiasmo dos meninos, também quiseram ajudar. E depois do jogo trouxeram um lanche bem gostoso. As mães fizeram bolo, os pais cuidavam de estourar pipocas e tinha até refrigerante. Sabe por quê? É que o dono do mercadinho disse que não queria ficar de fora dessa festa, da comunidade do campo de futebol. Então aqui nós temos um exemplo de uma comunidade, a comunidade dos jogadores de futebol. E eles se empenharam para que tudo isso acontecesse, né? O que a gente pode comparar a comunidade do Alfredo com a nossa comunidade, né? Com o texto que a gente leu da Bíblia, né? Que os discípulos viviam em comunidade. Ali nós temos a comunidade do Alfredo do futebol. Então, o que o Alfredo fez? Ele se preocupou com o lugar onde eles iam jogar futebol, né? Deixar a grama bem verdinha, bem bonita, bem cortadinha. Se preocupou com os jogadores, que eram seus amigos. Se preocupou com o uniforme, né? Que precisava juntar dinheiro para comprar as coisas para o uniforme. Ele se preocupou com aqueles que não tinham condições de comprar as coisas para o uniforme, se alguém pudesse ajudar, ajudou. Né? As mães se preocuparam com o lanche depois do jogo, para que todo mundo pudesse partilhar, né, da comida, do lanche depois. Então, eles se organizaram para aquele evento daquela tarde de domingo acontecesse. Ninguém quis ficar de fora, todo mundo quis participar. Então, todos se empenharam para que aquilo acontecesse. Então, era mais ou menos assim que as primeiras comunidades viviam, né? Pensando no bem de todos, ajudando uns aos outros, sendo justos, né? Sendo amigos, né? Sendo amigos de Deus. E foi isso que Jesus nos pediu, para que vivêssemos em comunidade, cuidando uns dos outros, ajudando uns aos outros, procurando fazer tudo aquilo que é pro bem do nosso próximo. Fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, fazendo coisas boas, não é? Então, Jesus ensinou os seus discípulos a convivência, a conviver com cada um. E cada um tem suas diferenças. Não pense que vai ser todo mundo igual, que vai dar tudo certo, que não vai ter briga. Claro que vai, as pessoas são diferentes, as pessoas têm opiniões diferentes, agem de formas diferentes, mas mesmo assim conseguem viver em comunhão, porque eu respeito a opinião do meu próximo, eu respeito as escolhas do meu próximo, né? E assim a gente vai ensinando um ao outro, certo? Até a refeição eles faziam juntos, os discípulos também faziam refeições juntos, né? Então, nós podemos fazer refeições juntos também em comunidade, né? De vez em quando a gente não tem aquelas festas da igreja, as festas da comunidade, festas de São José, das capelinhas, né? Não é tão gostoso, né?
que as pessoas se empenham para que essa festa aconteça. Temos pessoas que trabalham na cozinha, fazendo o almoço, fazendo aquele risoto gostoso, aquela maionese gostosa, né? Temos o pessoal que cuida do churrasco para ter aquela carne gostosa. Depois do almoço, o que geralmente acontece? A gente tem bingo, pastel, temos prêmios para as pessoas que vão brincar no bingo. Normalmente os prêmios são doados por outras pessoas para que as pessoas possam se divertir. Então cada um faz a sua parte. Cada um faz um pouquinho e a festa acontece. Por quê? Porque todo mundo quer o bem de todos. Todo mundo quer que a festa aconteça. Então se cada um fizer um pouquinho, tudo vai dar certo. Então é isso que Jesus quer nos ensinar. A gente precisa cuidar um dos outros, fazer parte dessa comunidade. Você foi chamado para fazer parte dessa comunidade. E nós temos a nossa comunidade também, a nossa comunidade da catequese, sabia? Saber que nós também vivemos em comunidade? Sim, e cada um de nós foi chamado para conhecer e seguir a Jesus. Sim, Jesus te escolheu. Jesus te chamou para conhecê-lo, para segui-lo, para fazer a vontade dele. Todos nós somos chamados a viver neste amor, né? E a comunidade é muito importante porque nós não nascemos para ficar sozinhos, isolados, né? De vez em quando é importante, a gente precisa dessa nossa individualidade, não individualismo, não ser egoísta e não deixar com que os outros se aproximem. Não, a gente precisa da individualidade, de vez em quando a gente precisa ter o nosso cantinho com Deus, mas precisamos também viver na nossa comunidade de amor, sempre um ajudando os outros. Tá certo? Combinado? Então, você já sabe que você faz parte da nossa comunidade. E a gente tem que se engajar, tem que escolher, né, a direção do caminho que Deus deu para nós. Né? Então, Ele vai com certeza te direcionar para qual pastoral você deve participar, porque a gente se identifica com algumas coisas na nossa vida. Né? Então, daqui a pouco você vai se identificar também com as atividades da igreja e vai cada vez mais fazendo parte da nossa comunidade. Tá certo? Combinado? Então, tá bom. Então, hoje nós vamos encerrar o nosso encontro com a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Vamos lá? Feche os seus olhos. Agradecemos a Deus por este momento que nós tivemos do nosso encontro. E obrigado, Jesus, porque o Senhor ensinou os seus discípulos a viver em comunidade, para que nós vivêssemos hoje em comunidade. Hoje nós seguimos aquilo que o Senhor ensinou para os seus discípulos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.